Olá, um bom dia para você que está em casa, que nos acompanha nas redes sociais, pelo YouTube, pelo Facebook. É muito bom estar com vocês aqui. Hoje nós teremos mais uma vez o estudo da lição da Escola Sabatina, assim como você já está acostumado, e nós estamos aprendendo muitas coisas boas aqui. Mas não estou sozinho, então gostaria de me apresentar e apresentar os meus amigos aqui. Eu sou o professor Marcos, sou diretor da Escola Adventista, a unidade aqui de Catanduva. É um prazer estar com você. Aqui do meu lado esquerdo, nós temos a Vanessa e ela irá se apresentar também. Olá, tudo bem? É um prazer nós estarmos aqui. Recapitulando essa lição que nós estudamos, eu sou a Vanessa, sou a gestora financeira da Escola Adventista aqui de Catanduva e, como eu disse, é um prazer estarmos juntos hoje. Eu gostaria de apresentar neste momento o Celso, aqui do meu lado direito. Celso, é com você, amigo. Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Celso. Eu também faço parte lá do Colégio Adventista aqui de Catanduva. E eu exerço a parte de auxiliar administrativo ali nas demais funções que lhe é solicitado. Muito bem, queridos, é um prazer ter vocês conosco aqui. Vamos juntos bater um papo aqui, discutindo um pouquinho sobre o que aprendemos durante essa semana. E antes de mais nada, gostaria de fazer uma oração com vocês para pedir que o Espírito Santo nos ajude, nos auxilie aqui na explanação dessa lição. Vamos orar? Pai querido, grandioso Deus, nós agradecemos pela Tua presença e a Tua bondade conosco e pedimos carinhosamente que Teu Espírito Santo esteja conosco aqui, Pai querido. Que Teu Espírito Santo nos mostre e nos auxilie nessa explanação da lição. Foi uma semana abençoada de estudos e de aprendizado. Esteja conosco e também com aqueles que nos assistem em casa, que estão estudando a lição junto conosco neste momento. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, queridos. Uma lição fantástica, a lição desse trimestre, vem falando sobre o livro de Salmos. Nós já conhecemos este livro, mas estamos nos aprofundando um pouquinho mais dentro dele, fazendo comparações de versículos, textos, e tem sido muito gratificante poder escavar essas escrituras do Senhor aqui e tirar esses tesouros fantásticos que são as lições que nós levamos para a nossa vida. O título dessa semana vem dizendo o seguinte: um cântico ao Senhor em terra estranha. Eu vou pedir aqui para a Vanessa que leia o versículo, que é o verso para memorizar, que está lá em Salmos 137, versículo 4. Muito bem. Lá, o nosso verso para memorizar dessa semana, ele diz assim: mas como poderíamos entoar um cântico ao Senhor em terra estranha? Como nós poderíamos entoar? Exatamente, Vanessa. Nós não precisamos aprofundar muito para entender que o livro de Salmos ele foi escrito em um momento conturbado do povo de Israel. Nós vemos ali alguns salmistas descrevendo esses versículos, esses textos, onde eles se comparam em um mundo de sofrimento, um mundo de morte, um mundo de pecado, né? E nós temos a sensação que nós vivemos neste mundo também. O mundo é o mesmo, os problemas são os mesmos. Não consigo dizer com toda certeza que os problemas são maiores ou menores do que naquela época. Mas o sofrimento, como seres humanos que somos, nós temos esse mesmo sentimento. A gente percebe ali que esses salmistas, inspirados pelo Espírito Santo, vêm trazendo essa mensagem para nós, mas que são também pessoas como nós. Pessoas passivas do sofrimento, passivas de dúvidas, de preocupações, né? E então nós temos essa sensação de viver nesse mesmo mundo. Eu gostaria de fazer uma pergunta, vamos passar com você, Vanessa. Vamos lá. Como viver uma vida de fé em uma terra estranha? Porque nós somos peregrinos aqui. Nós, como cristãos, entendemos que somos peregrinos nessa terra. Estamos caminhando rumo à Canaã celestial, que nosso Deus já preparou para cada um de nós. Mas enquanto não chegarmos lá, enquanto nosso Criador não vem, nós precisamos viver nesse mundo, nessa terra estranha, Vanessa. Como que seria isso? Como que nós poderíamos, né? Acredito que a pergunta que você fez já tem a própria resposta, né? Como que nós poderíamos ter fé? Tendo fé. Por quê? Aqui fala, né, que os salmistas, às vezes, eles ficavam preocupados com a aparente ausência de Deus. Então, assim, Deus se ausenta? Não, Deus ele não se ausenta. Alguns momentos, a gente sempre ouve falar assim, que Deus ele tem 3 maneiras de responder às nossas petições, né, às nossas orações. É o não, o sim e o espera um pouco. Esses dias eu estava olhando uma postagem na internet e eu vi que uma postagem falando assim, que o não de Deus é proteção, o sim de Deus é bênção e o espera de Deus é um preparo. E o que isso quer dizer? É confiar.
Então, como que nós podemos aí termos aqui um cântico em terra estranha, como vocês perguntaram, como que nós podemos ter fé numa terra estranha? Nós temos que confiar em Deus, né? A confiança em Deus é a base de tudo. Mesmo quando a gente aparentemente sente que Deus se ausentou, a gente tem que confiar que Deus ele não se ausentou. Deus ele está conosco em todos os momentos, né? Exatamente. Celso, nós entendemos aqui que o salmista ele vem entendendo que, apesar do saber que o domínio e a soberania do nosso Senhor, como a Vanessa disse, ele também expressa um sentimento de ausência de Deus, né? Ele sente ali que por um momento que Deus abandonou ele, né? Que ele sente essa solidão, essa falta desse aconchego, dessa defesa do Senhor, né? Em prol do seu povo, né? Uma perguntinha para você, para nos ajudar aqui. Como explicar o mal? Nós temos muitos problemas que assolam esse mundo, né? Como explicar o mal em um mundo criado e sustentado por um Deus todo-poderoso e amoroso? Ou seja, nós temos um mundo que existe o mal ainda, mas nós sabemos que esse mundo ele é sustentado por um Deus. Como explicar esse mal no nosso meio ainda hoje? Olha, uma explicação para isso seria o amor de Deus, né? Porque se Deus simplesmente acabasse com o mal, as pessoas más dessa terra, Deus não seria um Deus de amor, ele seria um Deus tirano. Não, eu não quero esses filhos, eu não quero que eles contaminem aquelas pessoas, mas mesmo assim, no mundo onde há o mal, ele ainda concede a essas pessoas a sua bondade, a sua misericórdia, né? Deus, ele é muito paciente com os seus filhos, ele vai até o último momento, né? Que nem você citou também, né? Aqui na parte de sábado mesmo, né? Um cântico em terra estranha. Para a gente ter um cântico em terra estranha, a gente tem que conhecer algo. Nós temos que ter saudade de algo, né? E aí aqui fala assim, à medida que o pecado corrompe o mundo cada vez mais, se torna cada vez mais estranha essa terra para a gente, né? E realmente, se a gente for ver, essa terra cada vez mais ela é estranha, né? Ela é conhecida, só que ela é estranha. Então, o mal ele não faz parte dessa terra, né? Então a gente tem que ter essa consciência que temos que estar com Deus para termos uma esperança nesse mundo tenebroso. Até porque, Celso, em algum momento da nossa vida, nós também temos o mal em nosso ser. Nós agimos, talvez, com iniquidade com alguém, a gente foi injusto em algum determinado ponto. Imagina se Deus agisse com a justiça que nós queremos e fulminasse, nós já estaríamos mortos, né? Então, Deus ele ainda usa dessa benevolência, dessa misericórdia. Isso também é que nos ajuda, né? Como você disse, que nos ajuda a entender que Deus, apesar do mal estar no nosso meio, Deus ainda é todo-poderoso, é soberano e, acima de tudo, tem a sua misericórdia para cada um de nós. Vanessa, algum comentário ainda sobre sábado? Não, só uma partezinha aqui que fala, né? Que às vezes a gente fica assim, mas é sobre a questão da ausência, né? Que a gente às vezes sente a ausência de Deus. E às vezes a gente se pergunta assim, quando eu sinto a ausência de Deus, será que é pecado eu questionar a Deus? Falar, Senhor, onde o Senhor está? Não, não é. Muitas vezes o salmista fez isso, né? Senhor, aonde que o Senhor está? Não é pecado nós cobrarmos a Deus, né? Seria a palavra. Falarmos, Senhor, onde o Senhor está? Cadê a sua presença? Não, isso não é pecado. O pecado é quando nós deixamos de confiar em Deus. O pecado é quando nós deixamos de exercer a nossa fé. Aí sim é o problema. Questionarmos a Deus e clamarmos a Ele é justamente isso que Ele quer, que nós sejamos dependentes dEle, né? O que nós não podemos é esmorecer a nossa fé e deixar ela por terra. Exatamente. Algum comentário aí sobre sábado, Celso? Nessa questão que a Vanessa falou sobre a questão da ausência de Deus, a gente tem que ter em mente uma coisa muito importante. Não é Deus que se ausenta da gente, é a gente que se ausenta de Deus. Quando a gente para de buscar a Deus, para de estudar a sua Bíblia, para de ter aquela comunhão com Deus, é onde vem esse sentimento de ausência, de solidão de alguma coisa. Tem uma música que ela fala assim, num trecho da música fala assim, que a pessoa sente saudade, aí ela vai explicar para outra. Mas saudade do quê? Ela simplesmente fala, não sei, é saudade. É saudade de quem? De Deus, do nosso lar, né? Exatamente. E falando ainda dessa questão de momentos maus, né? Esse mal que está entranhado nesse planeta onde vivemos, avançando para a lição de domingo, né? Onde fala que o título é Os Dias do Mal.
né? A gente vem entendendo ali, através dessa leitura dos Salmos 74 e 79, existe uma pergunta, né? O que está em jogo nesses textos? Para a gente entender o contexto aqui, a gente entende que Deus fez uma aliança com o seu povo, né? E ali Deus, junto com essa aliança, ele traz promessas para o seu povo. Só que a aliança ela é feita de dois lados, não só de um lado. Então Deus faz a aliança dele com o povo e o povo também precisa cumprir aquela parte do trato, né, que eles fizeram com Deus, o Deus de Israel ali. Só que o que acontece? Os pecados do povo têm feito com que Deus segurasse essas promessas, né, não derramasse as bênçãos sobre o seu povo ali. E a gente vê, né, o salmista ali entendendo que a salvação deles dependia inteiramente dessa intervenção divina, pois eles estavam ali em sofrimento, em angústia, né? Então ele reconhece que o que traz isso para eles é o pecado do povo, né? Só que o que é mais importante do que a sorte de Israel, né, a gente entende aqui pela lição, diante dessa situação, é também a defesa do caráter de Deus no mundo, porque nós somos um livro aberto. O povo de Israel era um livro aberto ali diante das nações circunvizinhas deles ali. Então, naquela época, era o seguinte: se você está sofrendo, se o seu povo perdeu uma guerra, é porque o seu Deus é um Deus fraco. Ou seja, o caráter de Deus ali também estava em jogo, né? Fica aqui, Vanessa, vamos lá. Se o mal ficar impune, as pessoas entenderão que Deus perdeu o seu poder, que hoje nós vemos ali o mal, ele tem muitas vezes sobressaído sobre o que nós entendemos como bem ali. Nós vemos muitas pessoas fazendo e praticando o mal o tempo todo. E essas pessoas têm ficado impunes. Como fica o caráter e a representação do nosso Deus diante disso, Vanessa? Uma coisa que nós precisamos entender é o seguinte, um pouquinho aqui nos comentários ele fala, né? A gente tem que entender que o pecado ele acaba sendo um intruso na criação de Deus. E aí nós vimos aqui sobre Asaf, né? E aí nós temos que fazer o quê? Nós temos que fazer assim como Asaf. Nós temos que confiar no poder de Deus e na sabedoria dele. Na hora certa ele trará o juízo para aqueles que, né, que causam o mal, que praticam o mal. A gente precisa confiar que não ficará impune, não é verdade? Exatamente. Avançando um pouquinho aqui no último parágrafo, fala, né? Como no presente, o mesmo princípio existia naquela época. Nossos pecados, retrocessos e maldades podem trazer descréditos não apenas sobre nós mesmos, mas pior, sobre o Deus cujo nome professamos. Nossas atitudes erradas também podem ter efeitos espirituais prejudiciais em nosso testemunho e em nossa missão. Quantas pessoas se desviaram da fé pelas atitudes daqueles que professam o nome de Cristo? Eu frisei muito nesse parágrafo aqui porque ele fala muito sobre o nosso testemunho, não é verdade? Eu já conheci pessoas que, infelizmente, já convivendo com pessoas que não professavam a nossa fé e convivendo com pessoas que professavam a nossa fé, falavam assim: olha, eu acredito em tudo que vocês acreditam, mas eu não venho para a igreja de vocês por causa do fulano que faz isso, por causa do Beltrano que faz isso. Infelizmente, né, as pessoas acabam nos observando. E o nosso testemunho, a gente sabe que conta muito. Então, tudo que nós fazemos, nós temos que pensar o seguinte: será que o que eu estou fazendo é realmente para a honra e glória de Deus? Porque o que eu estou fazendo está levando o nome dele. Está levando, como aqui eles, como você falou, né, a respeito das guerras e tal, que eles levavam o nome de Deus. O que nós fazemos hoje é da mesma forma. O nosso testemunho leva o nome do Senhor. Então, tudo que nós fizermos, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. E nós temos que confiar que, mas o mal vai ficar impune? Não, o mal não vai ficar impune. A sabedoria de Deus, na hora certa, irá agir. Exatamente. Muitas pessoas hoje não conseguem entrar pelas portas de uma igreja por causa do mau testemunho dos cristãos. Existe uma frase muito famosa, se eu não me engano, é Dalai Lama, que diz: eu seria um cristão se não fosse pelos cristãos. Né? Então a gente entende que esse mau testemunho que nós damos hoje atrapalha na missão da igreja, não é, Celso? Sim. Hoje nós temos aqui a missão de disseminar o evangelho de Cristo Jesus. De que forma essa missão pode ser interrompida, Celso? Quando a gente leva em consideração a falha no caráter dos cristãos hoje em dia. A gente tem que ter muita noção que nós também somos pecadores. Nós necessitamos da graça de Deus na nossa vida, né? Que nem a Vanessa falou aqui no último parágrafo aqui, né? Que fala assim:
Quantas pessoas se desviaram da fé pela atitude daqueles que professam o nome de Cristo? Nós somos chamados de cristãos. Nós representamos a Cristo. Quando nós deixamos de fazer alguma coisa, quando nós negamos fazer alguma coisa ou fazemos alguma coisa errada, as pessoas não falam assim, o Celso, ele é ruim, ou o diretor Marcos, ele é... Não sei. Mas o que as pessoas falam? Esse é um cristão? Você se chama cristão? Ou seja, automaticamente a gente coloca Cristo no nosso patamar. Só que não é assim. Deus está acima da gente, né? E a gente tem que ter muito cuidado. Porque, às vezes, a gente não acorda num dia bem, às vezes a gente passa por problemas nessa terra, sim. Mas a gente tem que ter muito cuidado, que nós temos que ser espelhos de Deus, né? E aqui nós não podemos ser pedras de tropeço para outras pessoas. Nós temos que mostrar o caminho para essas pessoas, né? Através do estudo da palavra. Exatamente. Que Deus nos ajude a sermos testemunhas vivas do amor de Cristo Jesus e que nós, além das palavras, possamos ser um exemplo, né? No viver o dia a dia, possa ser um exemplo para a vida das pessoas. Mais algum comentário, Vanessa, sobre domingo? Não. Não? Seguimos, Celso? Seguimos. Ok, avancemos. Queridos, segunda-feira vem com o título A Beira da Morte. Acredito que todos nós já passamos por algum tipo de dificuldade relacionada à nossa saúde, né? Hoje nós vivemos em um mundo cheio de pestilências, doenças, e nós entendemos hoje com as estatísticas que dizem que pelo menos nós temos em nosso mundo hoje 10 doenças incuráveis. Uma delas está conosco, né? Que é a gripe, o vírus da gripe. Nós tivemos alguns anos atrás a questão da pandemia do Covid-19, veio e era algo assim incurável, a pessoa que pegasse aquela gripe, aquele vírus já estariam ali em certo ponto condenado. E muitas pessoas sofreram com isso e sofrem até hoje problemas cardíacos, câncer e outras doenças que vêm assolando o nosso mundo. Mas nós temos aqui, na época em que esse salmo foi escrito, nós temos ali pessoas que sofriam com algumas doenças. E ali a lição vem trazendo para nós que os filhos de Deus não estão isentos dos sofrimentos desse mundo. Nós vemos ali o salmista descrever os sofrimentos dos filhos de Deus por causa das doenças que assolam, né, esse mundo em que nós vivemos. Isso não é uma novidade, isso já existia na época. Hoje, apesar do avanço da medicina, é algo que ainda é muito triste para nós. Ver uma pessoa ali que viveu como um cristão, fiel a Deus em todos os sentidos, até mesmo na alimentação, é assolado por um ataque cardíaco fulminante, talvez um câncer ou algo do tipo. Nós ficamos assim, pensando, né? Senhor, por quê? E aí fica uma pergunta, Vanessa. Por que pessoas inocentes, cristãos convictos de que Jesus é o nosso Salvador e vive uma vida como um verdadeiro cristão, essas pessoas são assim assoladas, né? Como entender essa situação? Por que pessoas boas ainda sofrem com essa questão de doenças nesse mundo, né? Nós podemos perceber aqui na lição, né, no decorrer do dia de segunda-feira, que nós não estamos, né? Os cristãos, eles não estão, como você disse, não estão isentos do sofrimento desse mundo, das doenças. Mas por que Deus permite, né? Deus permite muitas vezes para que nós tenhamos mais confiança nele, para que nós tenhamos a fé nele, né? Às vezes, será que é para aumentar a nossa fé? Às vezes, será que é para testemunhar, como nós dissemos aqui anteriormente? Será que é para testemunhar para as outras pessoas? Uma coisa que eu sempre fico pensando comigo, assim, se em algum momento eu for assolada por uma doença terminal, eu vou, lógico, clamar a Deus pela saúde, pela restauração, mas se Deus achar que não é possível, eu preciso me preparar para que nesse momento de enfermidade eu esteja testemunhando de Jesus para as outras pessoas. E quantas histórias a gente ouve por aí, né, de pessoas que ficaram enfermas, que a resposta de Deus ali no momento foi um não para a cura, mas por quê? Porque talvez aquele momento seria o momento da pessoa testemunhar. Às vezes a pessoa descansou, mas descansou no Senhor. E aí, como ser humano, eu fico pensando assim, será que se Deus, então, ele não deixasse cair as doenças sobre os cristãos, como seria o mundo? Eu sou cristã, então eu não fico doente nunca, eu não sofro, eu não tenho perca, eu não tenho morte. As pessoas de fora da igreja, será que eles viriam
para Deus Por por amor amor, ou pela saúde? exatamente, ou por um interesse nessa saúde, né? Então, às vezes a gente precisa entender por que que Deus permite algumas coisas, né? A gente tem que estar na igreja por amor a Deus, não pelo interesse da proteção da saúde. Mas será que se fosse dessa forma, resolveria? Será que não é por esse motivo também que Deus permite que nós passemos por situações adversas de saúde? Também. Então, é a questão de confiar, né? O que Deus mandar, a gente confia e a gente precisa aperfeiçoar a nossa fé a cada dia, para que a gente não esmoreça e que seja testemunho dele a cada instante. Exatamente. Uma coisa muito interessante que a Vanessa falou, né? Que à beira da morte a gente está constantemente a todos os dias, todo momento, né? E a gente tem que ter a visão do seguinte: eu estou preparado para morrer em Cristo? Se a gente não tem essa visão, nós temos que ter medo da morte, sim, né? Mas se nós temos a certeza que estamos do lado de Deus, a morte é apenas um descanso. A gente não entende quais são os planos de Deus, né? Que nem aqui fala, às vezes, a questão da saúde. A gente não entende o porquê que, às vezes, nós pegamos uma doença ou um ente querido acaba ficando doente. Mas tudo está dentro do plano de Deus, né? Às vezes, que nem a Vanessa falou, a gente acaba se acometendo de uma doença, mas através disso a gente pode usar disso para um testemunho, alguma coisa. Eu e a Vanessa, nós temos um parente que faleceu recentemente. Visualmente ele estava bem, tinha a sua aposentadoria boa, trabalhava para ter mais dinheiro e simplesmente do dia para a noite ele foi hospitalizado e veio falecer. Aí a gente pergunta, para que trabalhar tanto? Para que tanto? Se às vezes a gente acaba perdendo Deus, né? Então a gente tem que sempre buscar a Deus, porque se a gente não buscar a Deus, aí realmente nós temos que ter medo da morte, né? Exatamente. O que é interessante nessa lição de segunda-feira é que a gente vê que, apesar do salmista estar preocupado e sofrendo muito com a saúde dele, ele se agarra ali a Deus de uma forma tão íntima, tão, como eu posso dizer, ele se entrega ali verdadeiramente, né? Ele faz um clamor a Deus, Senhor, apesar dele entender que Deus está permitindo aquele sofrimento, ele também entende que a graça de Deus está sobre ele. E, Marcos, uma coisa muito interessante também, que às vezes Deus nos coloca sobre situações de dificuldade para provar a nossa fé, né? Porque é na dificuldade que a gente vê se a gente está perto ou está longe de Deus. Se a gente estiver longe, automaticamente a gente vai se afundar, né? Mas se a gente olhar para o céu e ver que Cristo está ali estendendo a sua mão, é ali que a gente tem que se agarrar, né? Às vezes na dificuldade nós obtivemos força. Às vezes a gente pede sabedoria e Deus nos dá problemas para resolver. Então a gente tem que ter noção daquilo que a gente pede para Deus e saber que Deus está sempre disposto a nos ajudar. Exatamente, a dificuldade a gente entende como se fosse o sol e nós somos o barro. Dependendo do calor, ou você vai derreter ou você vai endurecer, assim como a cera também. E a dificuldade, ela nos traz dois tipos de sentimento. Ou a gente se apega a Deus e clama a Ele pelo livramento, pela salvação, seja o que for, ou a gente se afasta de Deus com os seguintes questionamentos, né? Por que Deus permitiu isso na minha vida? Por que Deus permitiu que... E eu vi uma história do Bulhão contando um testemunho muito interessante, eu vou aqui salientar bem rapidinho. Uma mulher casou com um ateu e ela era adventista do sétimo dia, e com o passar do tempo ele começou a bater nela, não deixava ele ir na igreja. E com muito custo ela conseguiu, ela mais os dois filhos, né, que eles tinham juntos, foi para um acampamento. Na volta ela sofreu um acidente de carro e os três morreram carbonizados. E esse marido dela, ele foi até a igreja, bateu no pastor, ele assim, gritava dizendo que Deus não existia, por que se Deus existia ele fez aquilo, né? Então ele se enfureceu diante de uma situação muito complexa, de uma perda ali, né? E com o passar do tempo, ele foi entendendo o porquê que a esposa era tão apaixonada pela igreja, por Cristo Jesus. E ele acabou ali se entregando a Deus. E a vida dele, a partir daquele momento, foi um testemunho vivo, né? Os funcionários dele, ele teve 20 funcionários que foram para a igreja através do testemunho dele. Ele teve um momento de muita dificuldade, uma pessoa que não acreditava em Deus. Mas apesar da dificuldade, ele ainda conseguiu enxergar a Deus
e se tornar um cristão. Ele converteu o caminho dele para o cristianismo com o testemunho dele, outras pessoas foram. Já conheci também cristãos que, porque perderam entes queridos ou porque eles tiveram algum tipo de doença terminal, se afastaram de Jesus, se afastaram de Deus, porque eles não conseguiam entender que a permissão de Deus é soberana na nossa vida. Então a gente tem esses dois tipos de situações, né? Ou a pessoa se afasta diante de uma dificuldade, de um problema de saúde, ou ela se aproxima de Deus. Mas, queridos, não importa o quanto nós sofremos aqui nessa terra, um dia o céu irá pagar todo tipo de sofrimento que nós tivemos. Seja ela a perda de um ente querido, de um filho, de um pai, uma mãe, independente da situação, que Deus permita que nós passamos, o céu e a eternidade irá pagar toda essa conta. E muito mais do que nós, né? Jesus sofreu por cada um de nós, né? O que é o sofrimento diante de uma doença, diante de algum problema, quando a gente entende o sofrimento que Jesus passou diante da morte dele para poder salvar cada um de nós, né? Mais algum comentário sobre segunda-feira, perdão? Avancemos? Avancemos. Onde está Deus, Vanessa? Onde está Deus na lição de terça-feira? Que pergunta difícil, não é? Onde está Deus? Eu acredito que a questão não é aonde está Deus, né? Deus, ele está onde ele sempre esteve, né? Ele está presente, ele está cuidando de nós. A questão é, será que nós estamos com uma fé que nós estamos esperando que ele haja a nosso favor? Será que nós estamos acreditando que Deus está aqui conosco, né? Acredito que essa lição que fala sobre, que o salmista fala sobre as pegadas, que ele não vê as pegadas de Deus. Mas será que ele não viu as pegadas de Deus porque ele se ausentou? Ou será que é porque ele não percebeu, mas Deus estava agindo no momento que ele não percebeu? Algumas vezes acontece isso na nossa vida, né? Às vezes a gente pergunta, Senhor, onde o Senhor está? Por que o Senhor está permitindo isso comigo? Por que o Senhor está deixando fazer isso comigo? Mas lembra do que eu falei ali no princípio, na lição de sábado? Às vezes é proteção. Às vezes Deus está falando assim, filho, espera um pouco. Essa questão que você falou, né, sobre, que a gente estava comentando aqui, sobre as enfermidades, sobre a doença, sobre a morte. Eu já ouvi algumas falas, algumas vezes, de pessoas cristãs que, num momento assim, de repente, descansaram no Senhor. Mas por quê? Por que o Senhor permitiu? E às vezes as pessoas falavam, né? Será que não é porque Deus a estava protegendo? Porque às vezes lá na frente ela poderia se desviar dos caminhos do Senhor e poderia perder a salvação? Então algumas vezes a gente fala assim, Senhor, onde o Senhor está? Não, o Senhor está aqui falando assim, olha, eu estou te protegendo. Eu ainda não te dei nem o sim, nem o não, porque eu estou aqui. Eu estou com você, você não está percebendo, mas eu estou aqui. Espera que na hora certa eu vou agir. Então Deus, ele está conosco a todos os momentos. Amém, amém. A gente percebe aqui, Celso, que vem falando que o salmista sente essa ausência de Deus como uma sede insaciável, né, no meio de um deserto. Não sei se vocês já ficaram com sede, eu nunca fiquei, mas as pessoas dizem que quando você está alguns dias sem beber água é algo assim, inexplicável, essa sede, o estômago dói, a boca fica seca. E assim era como o salmista se sentia, como sede no meio do deserto pela ausência de Deus. Mas tem algo interessante, Celso, no meio dessa história, que apesar do salmista sentir essa ausência de Deus, ele não parava de clamar. Por que ele não parava? Se ele sentia essa falta de Deus, ele continuava clamando por esse Deus. Nessa pergunta que você fez, professor, já praticamente tem a resposta, né? Se ele clama a Deus, ele sabe onde Deus está. E aqui na pergunta, né, de terça-feira, onde está Deus? Eu acho que deveria colocar ali um parênteses, alguma coisa, e falar assim, onde está você? Que nem a Vanessa disse, Deus sempre está no mesmo lugar. Aonde nós estamos? Estamos diante de Deus ou estamos afastados de Deus? Eu vi um trechinho de um filme, inclusive hoje de manhã, que ele fala, a pessoa tinha que representava Jesus, né? E ele falava assim, Senhor, onde o Senhor estava quando eu clamei por essa dificuldade? Ou por causa disso? Deus falava assim, eu estava ali, mas onde você estava? Você estava comigo? Se a gente não tiver onde Deus está, a gente passa por todas as dificuldades, né, e não vê Deus. Mas se a gente tiver Deus, assim como foi falado aqui, nós podemos passar pelo vale da sombra da morte. Não teremos medo algum se estivermos com Deus, né? Exatamente, Celso. E ninguém melhor do que vocês dois. Que eu lendo essa lição aqui de terça-feira, eu lembro de vocês.
Porque semestre passado, eu lembro que primeiro foi a televisão, que deu problema. Aí foi a máquina de lavar, depois foi a geladeira. Depois Aí, foi a cachorra que aí teve que foi a fazer cachorra que fez cirurgia. Nossa. Gente, quanta coisa aconteceu. Eu falei, gente, fique tranquilo que vai passar, tudo passa. E aí, diante dessa situação, né, o que que vocês aprenderam diante de tudo isso? Quantos problemas vocês tiveram durante esse ano passado e ainda assim vocês estão aqui, estão dentro da igreja, estão cientes de que existe um Deus que, apesar de a máquina, o cachorro, a televisão, a geladeira, o carro, tá tudo certo. Deus está conosco. Amém. A todos os instantes. É aquilo que a gente fala, uma coisa que a gente sempre pratica muito lá em casa, né? Deus está no comando. Às vezes, quando um esmorece, fala assim, mas por quê? O outro fala assim, calma, se aconteceu é porque Deus vai prover, né? Pegando um gancho aqui, né? Um exemplo, já que nós abrimos aqui os nossos problemas, um testemunho nosso. Algum tempo atrás, nós tínhamos um apartamento, nós vendemos o apartamento e estávamos ali com dinheiro para pagar as dívidas, né? E aí aconteceu que a gente com dinheiro na conta, minha tia caiu num golpe, né, desses da internet e manda dinheiro para mim, eu fui mandando, daqui a pouco ela descobriu que era o golpe e o valor era absurdo. Meu Deus. E aí, tudo bem, uma hora a gente paga, uma hora a gente vê. E ela falava assim, mas por quê? Por que que justo eu fui cair numa dessa? Aí eu falava, tia, você às vezes foi um preparo. Às vezes você caiu numa dessa para você não cair num golpe maior ainda. Às vezes é Deus te preparando. E aí, quando foi agora, final do ano, o nosso carro deu problema no motor. Aí, para arrumar, era mais ou menos o valor que estava com ela, só que ela não tinha esse valor para dispor. E aí, o que aconteceu? Não, então vamos fazer o seguinte, então eu passo o cartão para vocês e a gente quita a dívida. Aí eu comentei com o Celso, eu falei, você viu como que Deus é perfeito? Talvez se a gente não tivesse permitido que ela caísse, né, nessa situação, que ela ficasse ali para nos ajudar depois, e agora na situação que nós estamos, ela não teria para nos ajudar. E aí, na hora certa, Deus providenciou, ele falou assim, olha, então agora eu vou ajudar vocês, porque senão, às vezes, a gente não teria hoje como resolver os nossos problemas. E a gente precisa de carro para trabalhar, para ir para a igreja com criança, para levar no médico. Então, assim, Deus, na hora certa, ele proveu. Às vezes, a gente tem essa impressão, né, que, meu Deus, mas por quê? Aonde que o senhor está? Não tem solução para isso. Muitas vezes eu me perguntei, não tem solução para isso, não é possível. E aí, a gente tem que confiar e falar, vou descansar, vou confiar, né? Muitas vezes eu acordo à noite preocupada com as coisas, com os problemas a resolver, e aí tem um salmo que eu gosto muito. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu me faz repousar tranquilo. Amém. E aí eu fico repetindo aquilo, e é isso que nós precisamos, é confiar, né? Às vezes nós, como seres humanos pecadores, nós acabamos deixando isso passar. Nós acabamos, a questão da fé, né? Nós acabamos deixando a fé, e aí nós queremos confiar em nós mesmos, e nós não podemos. Né? Nós temos que confiar que Deus está ali. E aonde nós estamos? Nós temos que estar com Ele e aumentar a nossa fé nele e deixar que na hora certa Ele vai prover. Exatamente. Queridos, você que está em casa, vou deixar essa pergunta para você mentalizar. Como você reage quando Deus parece estar em silêncio? O que sustenta a sua fé quando você é provado em meio às dificuldades e você clama a Deus e você percebe que Ele não te responde? Segure firme nas mãos do Senhor e saiba que Ele está com você a todo momento, independente da situação. Avancemos aqui para a lição de quarta-feira. Qual que é o título, Celso, na lição de quarta-feira? Falhou a sua promessa para sempre? Será que as promessas de Deus falham, professor Marcos? Nunca, né? Nunca, né? Falham as promessas dele. Celso, tem aqui um trechinho bem interessante que eu grifei, que diz assim, ó, o salmista lá no 77, versículo 13, diz o seguinte: quando me lembro de Deus, gemo. Ou seja, ele entra em angústia quando ele lembra de Deus, lembra o que Deus fez no passado, mas onde que estão as promessas de Deus para a minha vida? Da mesma forma, todo o ser do salmista está em um estado de inquietação. Celso, vou deixar aqui uma pergunta para você e você pode abranger com o comentário que você quiser fazer. Como lembrar de Deus pode causar esse sentimento tão forte de angústia em alguém? Bom, Difícil a pergunta, né? vamos lá, vou tentar. A gente sabe que Deus é perfeito, né? E quando a gente procura Deus e a gente sente essa angústia, que nem o senhor falou, gemer de dor, a gente vê o tanto que a gente é pequeno perto de Deus, né? O tanto que nós somos falhos. Não falo somente falho com Deus, mas falho com os nossos semelhantes também,
né? Às vezes a gente passa por problemas e acaba descontando em outras pessoas, ou às vezes a gente deixa de auxiliar outras pessoas, né? E aí isso nos torna pequeno perto de Deus. E a gente tem que sempre buscar a Deus, né? Que nem eu falei, se a gente buscar a Deus todos os dias, estudar a palavra de Deus, a gente vai ver, a gente vai reconhecer o quanto a gente é pecador perto do nosso Criador, né? Então a gente tem que sempre buscar a Deus, reconhecendo o quanto nós somos pequenos, falhos e que merecemos da carência de Deus, né? Porque se Deus não tiver paciência, bondade, longanimidade com a gente, mesmo a gente sendo pecador, a gente não é nada. Nós precisamos e necessitamos de Deus para tudo. Exatamente, Celso. E aí, a gente vê aqui que uma comparação que o salmista faz, né? Ele pensa num Deus Salvador que ele teve lá no passado, ou que ele leu por algumas histórias do passado, com Deus ausente no presente, no momento presente. E algumas vezes nós passamos por isso também, né? E aí o salmista, ele luta para rejeitar essa conclusão que ele tira. O Deus que eu sirvo, ele era um Deus grande e poderoso no passado, mas hoje ele não está comigo, ele não me sustenta, né? E aí, Vanessa, eu vendo essa situação, a gente vê aqui que a garantia que o salmista recebe de Deus não consiste em explicações sobre a sua situação pessoal, mas sim em uma confirmação da fidelidade e confiabilidade de Deus, como no caso de Jó, que a gente vê aquela história de Jó ali. Jó, ele só tinha a própria fé para poder se alicerçar. Sim. E aí, eu entendendo isso daqui, eu lembrei da assinatura que você tem no seu e-mail. Qual que é aquela frase que é a assinatura do seu e-mail? Compartilhe com nossos amigos aqui. Inclusive, eu até tinha anotado aqui, porque o comentário da lição ele fala justamente, né? No meu e-mail tem a frase lá de Vida e Ensinos de Ellen White, página 143, que fala: nada temos a temer com relação ao futuro, a menos que nos esqueçamos pela maneira pela qual o Senhor tem nos conduzido e de seus ensinos em nosso passado. Ou seja, se nós nos lembrarmos o que Deus tem feito por nós lá atrás, o que Ele tem feito no presente, nós não temos que temer o futuro, né? Se a geladeira estragar, a máquina de lavar, o carro, Deus vai prover. Tanto que Ele já fez por nós. Olha o quanto Ele já cuidou de nós lá atrás. Olha o quanto Ele já cuidou dos nossos antepassados, né? Então a gente não tem com o que temer no futuro. Nós temos que confiar nele, né? Exatamente. Essa vida cristã nossa, quando nós passamos por algum desafio, a gente fica muito preocupado, a gente fica chateado. Meu Deus, e agora? Mas quando nós avançamos na nossa vida, a gente olha para trás e fala: meu Deus, como Deus é grande na minha vida. Quantos livramentos de morte que Ele me livrou minha família. Aqueles problemas que eu achava que seriam, que eles não teriam solução. Deus estava comigo ali. E eu, às vezes, o medo e a angústia, ele tapa os nossos olhos, tapa os nossos ouvidos. E ele faz nos esquecer das escrituras, né? Das promessas que Deus tem para cada um de nós na palavra dele. Muitas vezes o inimigo, ele se empenha no dia a dia em nos fazer esquecer das promessas do nosso Deus, em nos fazer esquecer o quão grande Deus foi no passado, é no presente, e Ele continuará sendo no futuro, mesmo se eu estiver aqui ou não, se eu estiver na bonança ou na dificuldade, não importa, né? Então, muitas vezes nós precisamos parar e pensar: Senhor, me ajuda a entender que o Senhor é meu Deus, que independente da situação, a Tua promessa, a promessa da Tua salvação jamais vai se falhar na minha vida, ela vai se cumprir, né? Porque independente da nossa vida financeira, da nossa saúde, Deus se importa acima de qualquer coisa com a nossa salvação. Porque aqui nós vamos viver alguns anos, no máximo 85, 90 anos, e se a gente se alimentar bem, fazer atividade física e não tiver nenhuma doença terminal. Mas com Deus é toda a eternidade. Então ele fala assim: filho, o que é alguns anos de sofrimento nessa terra em troca de toda a eternidade comigo? Né? Então, fique firme, eu estou com você independente da situação que você estiver e caminharemos juntos para toda a eternidade. Avancemos aqui para a lição de quinta-feira. Deixa eu só voltar um pouquinho Por aqui favor, na quarta-feira. Sim. Eu gostei bastante aqui dos comentários, então uma coisa que eu anotei aqui para a gente comentar, né? Igual você falou, quando vem os problemas, vem as provações, como que a gente exercita a nossa fé, né? Aí ele dá uma sugestão aqui: você quer exercitar a sua fé? Faça uma lista. Faz uma lista hoje, anota só hoje, não precisa ser da semana, anota só hoje. Quais foram as bênçãos de Deus na sua vida, né? Você acordou com vida, você está respirando,
Você está enxergando, está ouvindo, você tem saúde, você tem filhos, você tem uma família, você tem um alimento. Olha quantas bênçãos nós temos, né? Conta quantas bênçãos, como diz a música, né? Conta quantas bênçãos você tem na sua vida. Através disso, é uma forma de você exercitar a sua fé. Poxa vida, olha como que Deus tem cuidado de nós. Olha o tanto que Deus tem provido por nós, né? Não no passado, hoje. Então, não devemos temer, né? Igual você falou, quantas vezes Deus nos livrou. Isso é o que nós sabemos. E quando chegarmos lá no céu, quantos livramentos nós tivemos que hoje nós não sabemos, né? Exatamente. Que nós sabemos aí que os anjos de Deus com os anjos de Satanás estão em luta por nós, né? Lá no céu nós vamos saber quantos livramentos Deus fez por nós até hoje. Exatamente. Ô, Vanessa, e pensando nisso que você falou, veio à mente aqui uma questão, se eu estiver errado, vocês me corrijam. Às vezes, questionar a Deus não é duvidar, é buscar orientação. Mas a gente não pode duvidar de Deus, né? Que nem você falou. Há um tempo atrás, a gente se preparou para ir para um retiro espiritual, e aí o carro não pegava, acabou a bateria, e aí eu sei que a gente acabou atrasando para chegar lá. Só que aí a gente falou assim, Senhor, por que está acontecendo isso? Por que né, na hora que a gente está indo para um retiro espiritual, buscar o Senhor, em comunhão com outros irmãos, tal. E aí depois a gente parou no caminho, passou dirigindo, eu ali, veio na minha mente. Às vezes o carro não pegou, por quê? Às vezes Deus me livrou de um acidente ali. Eu não posso, eu duvido que o Senhor quer que eu vá, eu duvido que o Senhor quer me salvar. Não, Senhor, por que o Senhor quer me salvar? O porquê, né? A gente tem que ter isso. Às vezes o porquê para mim é a solução para o outro, né? Que nem foi falado. Às vezes na doença, por que a minha doença vai me tirar a vida? Eu posso usar disso para salvar outra pessoa. Nós temos que mostrar o caminho para outras pessoas, não só para a gente, né? Que nem algumas pessoas falam que a sabedoria não é saber guardar para si, mas é saber passar para os outros, né? Isso é saber. Então a gente tem que sempre transmitir a palavra de Deus às outras pessoas. Exatamente. Deus está conosco a todo momento, independente da situação, e a promessa dele é a eternidade junto conosco. Avancemos aqui para quinta-feira e já vamos encerrando o nosso estudo da semana. Vem com o título Para que os justos não sejam tentados. Vanessa, qual que é o contexto aqui dessa lição de quinta-feira? Deixa eu pegar meu rascunho aqui. Vem falando um pouquinho nos Salmos lá 37, 49, 94, 125, a luta que o salmista enfrentava. Ele se deparava com muitos ímpios, que eram pessoas formosas, tinham força, saúde, vigor, pessoas que tinham dinheiro, que quando elas falavam, as multidões paravam para ouvir o que eles tinham para dizer ali, mas que eram pessoas ímpias, pessoas que lutavam contra os filhos de Deus, pessoas que só saíam da boca deles abominações, só maquinavam o mal e pensavam todo o tempo em fazer perversidade. Temos o exemplo da sua tia, né, que caiu num golpe, e a gente se sente um lixo quando a gente cai numa situação dessa. Eu fui assaltado uma vez, 2 meliantes de moto, tomaram meu celular, faltavam 2 parcelas ainda para pagar, estava no ponto de ônibus. E eu me senti um lixo naquela noite, eu ficava tramando assim, eu preciso catar esses caras. Eu vou maquinar com alguns amigos meus, a gente vai ficar escondido, eu vou ficar aqui com o celular na mão. Quando eles passarem de novo, a gente vai para cima deles. Olha, para que isso? Quem maquina o mal são as pessoas perversas, né? Então a gente vê ali, Vanessa, esse contexto das pessoas maquinando o mal o tempo todo, né? E aí o salmista se depara com esses pensamentos. Por que eles prosperam? E nós, filhos do Deus Altíssimo, estamos aqui nessa situação, lamentando isso. É exatamente isso, né? A impressão que dá é realmente essa, né? Que eles estão prosperando e a gente está aqui fazendo certo, a gente está aqui, né, adorando, tentando fazer uma vida correta, andar nos caminhos do Senhor, e aí nós somos prejudicados e eles são beneficiados. Poxa vida, que mundo injusto é esse? Não é essa impressão que nós temos? Mas aqui fala por quê? Deus, ele quer que nós tenhamos fé nele, que nós tenhamos confiança nele, né? Então, ele dá promessas para nós, igual ele fala aqui, né? Nos Salmos, confie no Senhor e faça o bem. Por quê? Porque lá no Salmo 37:3, porque assim você vai habitar na terra e vai desfrutar de segurança. Então, calma. Você vai sofrer agora, mas você tem uma vida lá na frente, igual você falou agora, né, diretor, que 80, 90 anos nesse mundo, mas a gente tem eternidade, né? Então, a gente vai sofrer aqui. A impressão que a gente tem é que as pessoas que fazem o mal vão prosperar aqui, talvez seja só uma impressão,
né? Porque a gente não sabe. A grama do vizinho parece ser sempre mais verde, né? Não é essa a frase? Mas quando a gente vai ver, não é assim. Então, às vezes dá a impressão, mas ele faz coisa errada, mas ele está melhor do que eu. Ele faz coisa errada, mas ele está prosperando. Calma. Calma. A nossa vida não é aqui. A nossa vida é no futuro, é numa eternidade, né? Exatamente. Ô Celso, nós vemos aqui dois tipos de cetro que dominam esse mundo. O cetro da maldade e o cetro da justiça. Mas muitas vezes nós entendemos, né? Mas isso não quer dizer que é a realidade, mas nós entendemos que o cetro da maldade ela está mais abundante nesse mundo que o cetro da justiça, né? O que então nos faz não desistir do caminho celestial e abraçamos já esse cetro de maldade aí, que a vida é mais fácil, as pessoas prosperam com mais facilidade. O que nos impede de abandonar a Deus e seguir esses maus caminhos? Eu grifei uma parte aqui na lição que fala assim, né? Que nós temos que ter em mente que nós somos apenas um pedaço do mosaico de Deus e que deveríamos considerar o fim quando os ímpios enfrentarão o juízo de Deus. A gente tem que entender que nós somos parte do plano de Deus, né? Nós temos que, como eu posso colocar? Os justos, me veio à mente agora uma outra frase da Bíblia que fala assim, que o justo viverá pela fé. Nós temos que ter fé em Deus. E aí vem a palavra antes, o justo. O que é ser justo? Ser bondoso, não, como foi citado aqui, aplicar golpes em ninguém, ser bondoso com os nossos amigos, irmãos. Ser justo é praticar aquilo que está na Bíblia, aquilo que os 10 mandamentos falam, né? Então a gente tem que ser, às vezes o cetro, que nem foi falado aqui, dos ímpios, parece prevalecer. Realmente, se a gente for justo nesse mundo, a gente vai passar por dificuldades financeiras, de saúde, enfim. Mas o cetro de Deus, ele é um cetro eterno, né? Que nem a Vanessa comentou. A gente teremos a eternidade junto com Deus. Não tem nem lógica trocar o certo pelo duvidoso, né? Então a gente tem que sempre ter noção que estar com Deus é ter a eternidade. Comentando aqui agora, eu não consigo nem mensurar como será a eternidade com Deus, né? Deus promete tantas coisas que a gente fica até perdido se a gente for tentar pensar, imaginar como será isso, né? Deixa eu só complementar aqui, logo abaixo da pergunta 7, né? Que fala aqui que no Salmo 73, enquanto o salmista permaneceu focado na iniquidade do mundo, ele foi incapaz de ver o quadro geral do ponto de vista divino. Então, assim, enquanto a gente está aqui perguntando, né? Por quê? Por que que o ímpio ele está prosperando? Por que que está acontecendo com ele e eu não está acontecendo comigo? Eu estou passando por situação. Enquanto a gente está pensando na maldade do mundo, consequentemente, a gente está deixando de exercer a nossa fé. E aí, consequentemente, a gente acaba se afastando de Deus. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso, né? De observar o ímpio e deixar a nossa fé esmorecer, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esses pensamentos nossos. Exatamente. Quando a gente estica a nossa linha do tempo, Deus traz aqui o salmista. Filho, vem cá, entra no meu santuário. Entra aqui no meu lugar de habitação. Essa aqui é a sua linha do tempo. Você está aqui. Aqui essas pessoas estão prosperando hoje. Mas aqui no final, quando eu voltar e fizer o juízo com cada um de vocês, ele será queimado como a palha. Ele desaparecerá. E daqui 100, quando você entrar na eternidade, que você vai estar lá 100 mil anos, 500 mil anos, 100 milhões de anos, e você vai olhar para frente e vai ver que não vai ter fim, e você vai ter ali aquele regozijo eterno diante dos seus entes queridos, diante de toda a potestade do céu. Você vai entender que aqueles pecadores, aquelas pessoas que achavam que estavam prosperando, não passavam de palha seca diante do fogo. E é assim que nós devemos pensar, queridos. Devemos não focar nos problemas, não focar nas pessoas que estão diante dessa iniquidade, praticando a maldade. Nós devemos focar no nosso Deus, o Deus que nós servimos, focar na eternidade, que Ele está ali, ansioso para que nós possamos estar com Ele, desfrutando desse amor e dessa eternidade juntos. Considerações finais, Vanessa? Quer deixar algum recadinho para os nossos amigos? Não, só a última frase aqui que eu gostaria de deixar, que está lá na lição de sexta-feira, né, de Testemunhos para a Igreja.
A fé é fortalecida por entrar em conflito com dúvidas e influências opostas. A experiência alcançada nessas provas é de maior valor do que as joias mais preciosas. Então, que nós possamos exercer a nossa fé a cada instante, a cada dia, para que quando nós passarmos por problemas, por adversidades, que nós possamos estar cada vez mais perto do Senhor. Amém. Celso? Eu vou ler aqui também uma parte de sexta-feira que fala assim, que nós temos que reunir todas as nossas energias para elevar os nossos olhos e não deixá-los repousar nas dificuldades. Assim, fazendo, você jamais fraquejará na vida. Ou seja, que a gente possa sempre manter os olhos no céu, onde é o nosso lugar, né? Então, e a gente jamais fraquejará. Amém. Queridos, obrigado pela presença de vocês. De tudo que nós entendemos aqui, nunca se esqueça. Permaneça fiel nos caminhos do Senhor. Estude a sua lição da Escola Sabatina todos os dias. Estude a palavra do Senhor. E diante das adversidades, não se esqueça que Deus é contigo. Gostou do conteúdo? Compartilhe com seus amigos. Siga a página no YouTube dos Adventistas Catanduva. E é isso. Um grande abraço. Que Deus abençoe cada um de vocês.